Café? Você já percebeu como é muito mais comum você encontrar figuras femininas em filmes de terror do que em filmes de ação? E você também já percebeu como é muito mais comum que essas figuras femininas sejam protagonistas e heroínas em filmes de terror do que em ação? Isso tem uma explicação. Vem comigo para entender um pouquinho. Your exercise. Desde o início do cinema, as mulheres sempre foram vistas pelo roteiro como um objeto a ser conquistado ou uma vítima indefesa. Esse padrão de ótica masculina no cinema foi percebido pela Laura Mulvey nos anos 70, quando ela criou o conceito de male gaze. Essa teoria descreve a maneira como o cinema tradicional constrói desde o roteiro até o enquadramento pela perspectiva heterossexual masculina. Lacrei, gostaram? Existem 3 pontos de como funciona na prática, e você pode testar. São eles: a câmera sexualiza o corpo feminino, close no corpo, no andar, nas curvas, mesmo em cenas que não exigem esse tipo de narrativa. A mulher geralmente é passiva, ela tá lá para ser olhada, desejada ou salva. Raramente age com uma autonomia na trama. E o homem é sempre o sujeito mais ativo. Ele olha, ele age, ele toma decisões. Ele é o protagonista da história, pelo menos no ponto de vista dele. Por muito tempo, o cinema se manteve com essa perspectiva e, honestamente, ainda mantém, né? Mas lá no passado as coisas ainda eram muito piores. No terror, por exemplo, isso era evidente quando as personagens eram frequentemente punidas por conta do comportamento que as pessoas consideravam inadequadas, como sexo, festas e rebeldia. Enquanto os personagens masculinos normalmente eram vistos como alguém que tinha o controle sobre toda a situação. Nos anos 70 e 80, com o surgimento de alguns movimentos sociais, principalmente o feminismo, o cinema começou a reagir um pouquinho com isso, mesmo que de forma tímida. Foi nessa época que começou a surgir a figura da única sobrevivente, citando, por exemplo, Sexta-feira 13. Essa mulher normalmente tem algumas características como ser virgem, inteligente e sensível. Isso não é por acaso, tá? Isso é um reflexo de como o movimento feminista impactava a visão tradicionalista de como uma mulher deveria se comportar perante a sociedade. O cinema, como uma indústria majoritariamente dominada por homens, fez o seu papel colocando essas características para ditar como uma mulher deveria se comportar para sobreviver. Eu sei que isso provavelmente não foi com a intenção de um ataque direto ao feminismo, mas o fato é que essas características eram vistas como atributos essenciais por homens que ditavam como uma mulher deveria se comportar. Então, acima de tudo, isso influenciou bastante. O termo Final Girl surgiu em 1992 pela teórica Carol J. Clover, no livro Man, Woman and Chainsaw. E esse termo basicamente juntou todas as características que eu citei agora para criar uma persona. Além dessas características, outras também são visíveis, como nome neutro ou masculinizado, como Laurie, Sidney, Jess. Aparência mais simples, sem exagero sexual. Não consome álcool, drogas e nem pratica o ato do coito. É observadora, mais inteligente e resistente do que os outros. E no fim, ela se arma e enfrenta o vilão sozinha. A primeira figura a se encaixar nesse arquétipo foi a Laurie Strode, interpretada pela Jamie Lee Curtis em Halloween. E ela deu uma origem a uma nova forma de protagonismo feminino no terror, mesmo que ainda presa a certos estereótipos. A Laurie Strode criou moda e não demorou muito para que outras protagonistas assim aparecessem. Depois da Laurie, a gente teve a Ripley, que já surge quebrando o molde da Final Girl. Ela não é somente uma sobrevivente, ela também lidera, tem decisões estratégicas e não depende de um homem para ser salva. A Nancy Thompson, da Hora do Pesadelo, é o mais próximo que nós temos do modelo tradicional da Final Girl, porque até a própria Laurie Strode se adaptou ao longo dos anos para virar aquela fodona que a gente conheceu nos últimos filmes. A Nancy é a antítese do papel passivo. Ela investiga, prepara armadilhas e encara o Fred Krueger com a inteligência e a coragem. A gente tem também a Sidney Prescott, a.k.a. Deus, ou a minha Final Girl favorita. O caso da Sidney é o mais interessante porque ela passa por essa evolução de garota indefesa para uma guerreira corajosa de uma maneira mais humana e natural. E eu não tô falando que a Laurie não passa por isso, só que eu acho que é um pouco mais artificial essa evolução dela
enquanto a Sidney é mais intimista. Isso faz com que, ao longo dos filmes da saga Pânico, você consiga ver a Sidney tomando umas decisões nas quais ela passa até mesmo a caçar o Ghostface antes do Ghostface reconhecer ela. A Sidney é a minha favorita não somente porque ela é fodona, mas porque Pânico sabe trabalhar uma característica que muitos outros filmes com Final Girls evitam falar, que é o trauma pela qual a personagem geralmente passa. Eu gosto muito de como a Sidney sempre supera o trauma de uma maneira mais humana e inspiradora. Historicamente falando, o termo Final Girl é algo um pouco irônico, porque ele começou como uma fábula que ditava como as mulheres deveriam ser, ou haveria consequências, mas com o tempo esse termo ganhou um novo significado por conta das discussões sobre o feminismo e a representatividade. Na década de 70 e 80, a Final Girl era muitas vezes uma construção moralista, baseada no que a sociedade via como um comportamento aceitável para uma mulher. Hoje a gente tem protagonistas que a gente vê que tem uma vida sexual mais ativa, traumas reais, raiva, força e fraquezas, e ainda assim elas sobrevivem. Além disso, se tornou muito mais comum, principalmente na última década com filmes que tem o Final Girl, que apostem uma abordagem um pouquinho mais profunda. São mulheres com personalidades, desejos e com traumas. E tudo isso é muito mais bem explorado do que os filmes antigos. Agora eu vou citar para vocês alguns exemplos de filmes com Final Girl para você conhecer um pouquinho mais sobre esse termo. E esses filmes vão estar separados por categorias, tá? Na categoria de filmes de terror com Final Girl marcante, você vai conhecer o conceito inicial de como veio tudo isso. Halloween, além de ter uma das primeiras Final Girls, a Laurie virou referência no terror. A sequência de 2018 reforça sua evolução como uma sobrevivente e combatente. Em A Hora do Pesadelo, a Nancy não só sobrevive, como ela também encara o Fred de igual para igual, mas ainda mantendo aquele estereótipo da garota frágil e puritana. Alien, o Oitavo Passageiro, esse filme tem uma das protagonistas mais fortes do cinema. Sai do terror psicológico e entra em puro combate pela sobrevivência. Ele é um filme mais longo, mas vale a pena, até porque ele começa no terror, mas ele vira ação, o que é um caso raro, porque eu gosto de dizer que a protagonista meio que quebrou a bolha. Todo mundo conhece a protagonista de Alien. Na categoria de Final Girl moderna e com mais profundidade, você vai ver a adaptação desse termo. Em You're Next, esse é um ótimo exemplo de um filme com uma Final Girl que vira o jogo. Ela não só se defende, mas ela ataca com inteligência e estratégia. Em Midsommar, um dos meus primeiros vídeos foi sobre esse filme, inclusive, eu vou ressaltar uma coisa que eu já disse naquele vídeo. Essa é uma abordagem intimista sobre os traumas da protagonista. Em A Corrente do Mal, esse já começa subvertendo tudo com a protagonista cometendo os famosos prazeres da carne. E a ideia desse filme parece até ser um pouquinho mais besta, mas é muito boa. Uma criatura que persegue quem faz sexo como uma DST. O filme é meio que uma analogia à DST, na real. E por fim, nós temos os filmes que brincam com o conceito de Final Girl. Em O Segredo da Cabana, esse filme, inclusive, é muito bom. Se você é fã de filmes de terror, você precisa imediatamente assistir esse filme. Mas assim, assiste sem ver trailer, sem ver sinopse, nem nada. Só assiste e se divirta. Você vai ter uma surpresa muito grande. Isso se você for fã de filme de terror. Se você só assistir um ou outro, você provavelmente não vai gostar, porque você não vai entender o porquê esse filme existe. Em A Morte Te Dá Parabéns, esse filme começa com uma personagem muito insuportável, mas que evolui com o loop temporal. O filme é leve e mostra uma Final Girl que pode crescer e se transformar. E esse é de longe o mais leve da lista. Se você não é tão chegado em filme de terror, você pode começar por esse, porque ele tem muita comédia, e eu acho até que ele é muito mais um filme de comédia do que um filme de terror. A Final Girl nasceu como um estereótipo, mas acabou se tornando um símbolo de luta. Eu chuto dizer que o terror fez muito mais pelas protagonistas femininas do que qualquer outro gênero. Se hoje a gente vê personagens bem trabalhadas com seus traumas, lutas e sonhos, é graças a todo esse contexto histórico que revolucionou não somente o terror, mas o cinema como um todo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo eu quis fazer porque eu notei que o público do meu canal é majoritariamente feminino e eu quis puxar um pouquinho esse assunto também, porque eu achei interessante, já que tem um paralelo muito grande, porque as pessoas costumam pensar que quem gosta de filme de terror normalmente é aquela pessoa mais bizarra e esquisita, que fica afundada no próprio quarto e tem pensamentos preconceituosos, quando na realidade, pelo menos na minha perspectiva, as pessoas que geralmente gostam de filmes de terror são o público feminino ou o público LGBT. E eu não sei o porquê disso, mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês comentem, vocês curtam, compartilhem e vamos pra próxima.